continuidade ao Antigo Testamento. Nós estamos lá naquele período de Gênesis 12:50, do capítulo 12 até o 50. Nós entramos ali naquela parte onde eu falei para vocês que o Antigo Testamento tem o ponto focal, que é Abraão. Então, as coisas que ocorreram antes dele, coisas que aconteceram depois dele. Agora nós estamos no primeiro passo das 9 etapas, das 9 partes que compõem o Antigo Testamento. Ela está sequencialmente descrita dessa forma. Então, nós temos o primeiro, que são patriarcas, que nós vamos finalizar agora, com destino de José, o que acontece com ele, com a família de Jacó. Depois nós temos Israel no Egito, Israel no deserto, Israel em Canaã, temos o período de juízes, nós temos monarquia, reino dividido, cativeiro e restauração e interbíblico. Então, são esses 9 períodos que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos por parte. Na última fita, eu falei para vocês que o Jacó foi colocado, junto com a sua família, na terra de Gozen. Era uma terra muito fértil, muito boa. O faraó Apepe colocou ele ali por consideração o Egito não ter perecido na mão nessa grande fome que teve nesse período de 7 anos de fome. E a ida de Jacó com seus filhos, obviamente, eles começam a casar-se com várias mulheres. Cada um desses elementos vai ser um pedaço de Israel. Cada filho de Jacó é que cria a nação de Israel. Então, dos 13 filhos dele, somente 10 vão ter tribos. Porque dos 13, o José é vizir no Egito. Ele não trabalhou até a morte como governador, não saiu dali. A Diná, por ser uma mulher, não tinha direito. E Levi, que tinha o sacerdócio real, a ele coube a herança de Deus. Então, a partir desse ponto de vista, ele não precisaria ter tribo, ele teria lugar em qualquer área que ele quisesse. Porque a herança dele era a de servir no tabernáculo, no templo. Só eles podiam entrar, fazer ofertas, sacrifícios. Eles é que sempre controlaram toda essa relação desse povo com Deus. Tinha esse intermediário e era de Levi, por isso ele não ficou com tribo. Então ficaram 10 filhos de Jacó e os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que compõem aquelas 12 tribos que vai compor o Estado, a nação. É como se Cabral tivesse vindo no Brasil e tivesse trazido na embarcação dele, tipo, 24 filhos. Um chamava Rio Grande do Sul, outro Santa Catarina, outro Paraná, outro Rio de Janeiro. E ele, olha, descemos aqui, vamos dividir a terra, Rio Grande do Sul, chega aí, te entregar aquele pedaço ali, fica mais ao sul, Santa Catarina aqui é você, Paraná, vem cá, você fica daqui até aqui, depois fica São Paulo, ó, daqui para cá é teu lugar. E foi feita a divisão, assim que se construiu essa nação de Israel. Então os hebreus vão ter uma nação de israelitas, vão fundar uma religião que é o judaísmo, que é diferente do cristianismo. Jesus era judeu e os judeus não o aceitaram como profeta. Então, vocês vão ver isso lá na frente, o Novo Testamento mostra o que eles fizeram, mas não nos cabe. Nós estamos aqui no período de 1921 a 1635 a.C. Então está todo mundo muito bem instalado, cada um desses filhos gerando mais e mais filhos e ficando enormes. José envelhece e morre trabalhando, e toda aquela gama de gente que vai se multiplicando numa progressão geométrica. Ao longo dos séculos se observou que os hebreus pareciam ratos, eles se proliferavam mesmo. E tiveram bonança, tiveram uma vida tranquila dentro do Egito até 60 anos após a morte de José. Após isso, a coisa complicou, porque na ascensão de um determinado faraó, ele não aceitava muito bem essas pessoas
o Apepe, ele era ixo, ele vinha da mesma linhagem dessa família de José, de Abraão, Isaac e Jacó, ele tinha a mesma descendência. Esse pessoal eram semitas. O Egito volta para a mão de camitas. E aí a coisa começa a complicar, porque eles não querem esse pessoal aí e passam a ter medo pelo volume de gente. Então começa a haver uma aflição, eles colocam esses caras como escravos, espancam e forçam a trabalhos dia e noite, executam crianças. Nessas de controlar o crescimento vegetativo dessa população, eles passam a criar leis, e uma delas foi pegar todos os recém-nascidos num determinado momento e jogar dentro do rio Nilo, matar afogado. E essas crianças, o rio Nilo é entupido de crocodilo, vai jogar dentro do rio, a criança vai morrer afogada mesmo. Mas se tivesse uma chance de salvamento, ainda morreria engolida por um animal desse. E fizeram, e assim o fizeram. Só que quando pegaram o filho de Anrão e Joquebede, eles já tinham Miriam e Arão, que eram já grandinhos, e depois eles tiveram a Moisés. Então Joquebede, no calor do desespero, bota esse menino num cesto e joga ele no Nilo, fechado com betume, e empurra nas águas do Nilo para que ele não fosse pego, jogado e morto. E entregou na mão de Deus, literalmente. A Miriam, a irmã, ficou muito triste, acompanhou durante a noite para ver aonde esse barquinho, esse bercinho boiando nas águas do Nilo ia parar, e de repente ele para onde se banhava a filha do faraó, e que não tinha filhos. Então ela pega esse cesto, vê uma criança dentro, ela entende que os deuses mandaram para ela uma criança, porque ela não tinha filhos. Até nada de anormal. Só que Miriam estava junto, de longe, observando, escondidinha, e viu que a filha do faraó, ela tem interesse em criar essa criança. Então ela pega essa criança, a Miriam corre e fala: olha, eu conheço uma senhora hebreia que acabou de dar luz, se ela tem leite, eu posso deixá-la amamentar e depois a senhora pega de volta. E foi o que aconteceu. Levaram a própria Joquebede, a mãe, até a essa filha do faraó. Ela entregou e falou: ó, você vai amamentar, quando ele parar de amamentar eu vou buscar ele. E foi o que aconteceu. E Moisés é criado 40 anos dentro de um palácio, como filho de uma nobre, com todas as regalias possíveis e imaginárias, e se torna um general de campo, uma pessoa inteligentíssima. Deus deu 120 anos para Moisés. Ele passa 40 anos como general. Depois ele passa 40 anos no deserto dando para o seu povo. E depois 40 anos cuidando dessa gente. É um negócio maluco. Moisés, depois que cresce, descobre a sua origem, ele começa a se incomodar com os maus tratos que os egípcios impunham aos hebreus. E numa dessas, observando uma dessas coisas, ele vai e mata um oficial, um soldado egípcio que estava espancando até a morte um hebreu. E por causa disso ele tem que fugir. E ele foge, vai para as bandas lá de Midian, ele vai em direção a Moabe, a leste do Rio Jordão, bem afastado, anda muito para se manter afastado do Egito, porque tinha medo da morte. E lá ele vai parar em Midian, onde ele conhece Zípora, Jetro, ele casa-se com essa menina, passa a ter uma vida. Então ele teve 40 anos dentro de um palácio, agora ele vai passar 40 anos como cuidando de cabra. Esses 40 anos, segundo os 40 anos que ele teve, ele desenvolveu muito a aptidão, a capacidade dele em tomar conta, em guardar, em zelar. Ele ficou mais introspectivo. E é num momento desse que Deus o chama
numa montanha, na sarça ardente, e fala para ele qual era a função dele. Dizem historiadores bíblicos que Moisés tinha um problema, ele era gago ou fanho, ele tinha um problema de fala, então por isso que Arão, o irmão dele, seria a boca dele, seria a voz dele, porque seria o cara improvável, o cara totalmente improvável para chegar na frente de um faraó e falar assim, olha, pode soltar todo mundo que aqui ninguém vai ser mais escravo seu. E eles vão, ele se encontra com Arão e começa aquela saga de arrancar esse povo agora do Egito e levar esse povo pelo deserto até Canaã. Você imagine que você tem uma população, quase 3 milhões de pessoas escravas. Uma viagem da terra de Gósen, ali no Egito, até as terras de Canaã, a pé, levariam quase 30 dias para eles chegarem. Eles andam no deserto durante 40 anos. É óbvio que se tentasse levar essa população do jeito que estava e colocasse em Canaã, obviamente nenhuma nação seria construída, porque a mente deles era uma mente de escravos, de submissos, de medrosos, eles cresceram sob o signo do medo. Então Moisés começa toda uma caminhada por dentro do deserto levando esse povo. Para ele conseguir tirar esse povo de lá, Deus ainda, para dar um esfrega nos egípcios, os egípcios tinham 10 divindades que eles consideravam demais, adoravam demais e confiavam demais. E para isso Deus mandou 10 pragas para combater cada um dos seus deuses, para derrubar esses deuses dele. Até que por fim morre o primogênito do faraó, que é quando ele liberta o povo. Nisso o povo consegue sair, a população do Egito totalmente assustada agora com os hebreus, entrega bens, ouro, joias, materiais, roupa, comida e praticamente expulsam eles do Egito, pede para que eles saiam imediatamente. Eles saem, vão descendo em direção ao Sinai para adorar o Senhor, vocês vão ver isso aí no mapa. Quando chegam, passam o povo já está com sede, faltando água, aí tem um lago, que é uma água salobra, e aquelas águas de Mara, e Deus fala para Moisés, pega essa árvore, que acredita-se que essa árvore se chama moringa, é uma árvore que está sendo difundida hoje no Brasil, muita gente plantando, eu mesmo tenho 2 pezinhos aqui em casa. Ela faz, é uma árvore que acho que estava no jardim de Deus, essa árvore. E essa árvore é jogada nesse lago e transforma essa água em água potável e boa de se beber. E Deus vem mostrando a sua proteção, cobrindo esses quase 3 milhões de pessoas com uma nuvem. E durante o dia, para que não torrasse no sol escaldante do deserto, e à noite o deserto chega a 0 graus, ele não consegue segurar a temperatura, então ele ganha temperatura e perde muito facilmente por falta de vegetais, então as temperaturas vão de 0 a 50 todo dia. E à noite fazia uma coluna de fogo para clarear o caminho e aquecê-los. Mas mesmo assim parece que a dúvida em relação a Deus era tão grande que, mesmo vendo os 10 milagres, as 10 pragas do Egito e mais esse acompanhamento, e não foi suficiente. Quando eles passam das águas de Mara, ali naqueles lagos, eles chegam lá no deserto de Sim, ali começa a cair o maná. Esse maná começa ali e ele só vai parar quando eles chegam em Canaã. Então eles passam um período aí de 38 anos se alimentando desse maná. Era uma espécie de um pão, uma espuma que caía do céu, como se fosse uma neve. Ela dava uma pequena condensada, eles faziam um amontoado dessa massa, assavam e comiam, e eram sustentáveis com aquilo. Sustentar 3 milhões durante tanto tempo é incrível. É incrível. E eles continuam, Deus dá a Moisés
os mandamentos, eles, pelo tempo que ele fica com Deus conversando, o povo fica inquieto, revoltado. Arão não se posicione, não dá não chega para lá na população, acaba contribuindo para a construção de um bezerro de ouro para que eles adorassem e fizessem uma festa, porque tinha muito egípcio junto com os hebreus. Não foi só hebreu não, tinha muito egípcio. Mas Moisés, irritado, ele explode essas placas que Deus já havia escrito da pedra para ele, por ira, ficou nervoso. Deus depois fez as placas de novo para ele. Mas eu acho que aí Deus foi contando. Porque tem um episódio lá na frente que as pessoas, a murmuração era muito constante. Moisés passava de manhã à noite, dia após dia, atendendo a população, reclamando de alguma coisa sempre. E eu era uma pessoa extremamente calma, porque para aguentar isso alguém já teria explodido. Mas Moisés tinha muito sangue para aguentar aquilo. Até que o sogro dele aconselhou ele para eleger pessoas que fossem chefes de 100, chefes de 1000, para que pudesse julgar esses casos, e que só chegasse na mão de Moisés aquelas pessoas, aqueles casos mais complexos, né? Os mais simples eram resolvidos por anciões mais experientes que ficariam a encargo de resolver isso. É daí que fundamenta a criação de juízes. Você vai ver que Israel, daqui a um tempo, ela vai passar 300 anos sendo administrada, comandada por juízes. E esses juízes é justamente nesse momento que é criada essa figura dos juízes de Israel, para aliviar esse fardo de Moisés. Enfim, ele sobe, ele caminha com esse povo, ele vai a Cades Barneia, ele volta de novo de Cades Barneia, e Deus dá uma instrução para ele, para que, por função do número de murmuradores, somente entrariam em Canaã aqueles que teriam 20 anos para cima, 20 anos para baixo. Os 20 anos para cima deixa morrer no deserto, pela idade. Fica andando, sem rumo, e foi que Moisés fez, até que essa geração sumisse, porque era uma geração fraca, murmurenta, e que tinha a mentalidade de escravo. Essa que veio depois deles que é o B.O. Essa geração é uma geração mais guerreira, mais destemida. Para compor um exército não foi difícil, porque Moisés tinha habilidade e conseguiu ensinar todo mundo. Então toda essa estrutura no deserto, ela começa a se formar. Aí ele começa a colocar, ele faz a construção de uma espécie do templo, é a primeira figura de um templo que surge aí. Bezalel vem e faz algumas peças de entalhe, que era filho de Uri, que vivia no palácio. O pai dele não aparece na história, mas o avô aparece, ele anda sempre com um grupo. Uma coisa que tem que ficar claro para você nessa questão de faraós no Egito é que não se chegou a conclusão alguma. A única coisa que se sabe é que houve um faraó que afligiu os hebreus, e um outro faraó é o cara do dilúvio, perdão, é o cara do êxodo. São faraós diferentes. Mas uma hora eles falam em Merneptah III, outra hora eles falam em Ramsés, alguns momentos eles falam no Seti, outros momentos eles falam no Merneptah III, II, na Raptishuri, que era a esposa. Então não tem ainda uma coisa efetiva. Olha, foi o tal faraó que afligiu os hebreus e foi em tal faraó que houve o êxodo, que é o momento que eles saem desse lugar, dessa escravidão, eles abandonam isso. Então não é importante até que se descubra como aconteceu. Então o que está acontecendo? Nós estamos no meio do deserto. Você lembra que Moisés ficou 40 anos no palácio, ficou 40 anos no deserto pastoreando rebanhos de cabras, e agora ele passa 40 anos conduzindo pessoas pelo deserto. Então esses 120 anos dele, Deus já tinha preparado algumas coisas.
E ele consegue levar a cabo, ele chega até a planície de Moabe, com toda aquela multidão de pessoas. Ele ainda tem o privilégio de montar, de entregar 3 das 12 tribos, ele que entrega, já na velhice. Mas num dado momento, quando eles estavam chegando nessas planícies de Moabe e Sion, faltou água para o povo, e Deus falou assim: vai até a rocha e bata com o cajado na rocha para que saia água. E Moisés, já irado com essas pessoas, ele bateu violentamente na rocha, com ódio, com ira, e Deus naquele momento falou para ele: olha, você não vai entrar na terra prometida por causa disso, por causa da tua atitude. E ele foi punido na velhice. Aos 45 do segundo tempo, ele foi proibido de entrar na terra proibida, na terra prometida, porque estava irado com aquelas pessoas, né? Então, perdeu, o playboy perdeu, coitado. Mas teve o prazer de entregar a Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés, ele conseguiu entregar. Depois ele passa o comando para Josué, ele morre. Aí tem uma particularidade, uma coisa muito esquisita, que o corpo dele é disputado por um anjo e por um demônio. Acredita-se, teólogos acreditam, que Satanás ia tentar colocar uma espécie de implantar uma idolatria usando o corpo de Moisés para isso. Mas não, parece que em Judas há um comentário também sobre essa disputa, essa briga que houve sobre o corpo dele. É uma coisa meio esquisita, meio fora de parâmetro, mas ela ocorreu, ela é narrada aí, nesse ponto. Uma das outras coisas que as pessoas têm o hábito de dizer é que Moisés ele se divorciou e casou de novo no deserto. E muita gente sustenta que não. Quando ele mata aquele egípcio e vai para Midian, ele se casa com Zípora, ele tem a esposa dele, mas ele tem a função dele, que era tirar esse povo de lá. Então ele deixa a mulher com os filhos e vai cuidar disso, de tirar esse povo. Jetro ainda atrás. Então as pessoas especulam que havia um desentendimento entre os dois. E num dado momento dessa travessia no deserto, a irmã dele, a Miriam, e o Arão, eles entram em uma contenda com a Zípora, e é uma rebelião contra Moisés, e ainda nessa discussão eles acusam de Moisés ter casado com uma estrangeira, fazendo alusão, muito provavelmente, à cor. Então deu a impressão que Moisés, para alguns estudiosos, ele foi casado 2 vezes, o que não é verdade. Em Abacuque 3,7, o Midian também é chamado de Cussã, que eles são descendentes de Cush. Então, muito provavelmente, a Zípora era negra. Então, quando eles estavam na discussão, você perceba que Deus desce uma nuvem sobre Miriam, e quando essa nuvem sai, a Miriam está completamente leprosa. E há um comentário ali falando assim: Miriam, sua pele está branquinha agora, como a neve. Não, é uma referência a uma pessoa leprosa que não faz muito sentido, a menos que essa pessoa fez crítica à cor de alguém, porque ela era de uma cor mais escura, então você quer ficar com uma cor mais branca, e aí agora você tem uma cor alva, que é um lepra. Ela passa uns dias fora do arraial, Moisés intercede, Deus acaba curando, até pelo histórico da Miriam, que é de muita luta, todo esse processo. Quem salvou ali na terra, quem ajudou Moisés a chegar às mãos da filha do faraó foi Miriam, então ela tinha muito crédito. Então Deus resolveu, depois de um tempo, deu uma lição nela, e como ele faz com todos nós, né? E dá umas varadas de vez em quando na gente, para que os puxão de orelha, para a gente aprender a virar gente. Ele é um pai amoroso, Deus é um pai amoroso, então ele sempre vai fazer uma correção. Enfim, Moisés leva esse povo, entrega esse comando a Josué.
Josué tem que atravessar o Jordão, as águas são paradas, todo mundo conhece a travessia do Mar Vermelho, que Deus abriu as águas do mar e atravessou. Eu nem citei porque é uma coisa muito batida, até para quem não conhece Bíblia, conhece a travessia do Mar Vermelho. Então achei desnecessário até falar. E o Jordão também abriu, o Jordão parou as águas para que eles passassem e enfrentaram Jericó. Jericó foi atacado, as muralhas caíram, tiveram a ajuda de uma prostituta chamada Raabe, foi muito providencial, que guardou os espias para que eles pudessem olhar a cidade, fazer um planejamento de como atacar e destruir essa cidade. Fizeram, atacaram Sião. Depois Josué ainda teve que lutar com mais 32 nações. Mas logo após ali o ataque de Jericó, 5 reinos se juntaram com eles. E é uma particularidade engraçada, porque existe um povo ali em volta, os gibeonitas, e acharam de passar a perna nos hebreus. Eles pegaram um monte de roupa velha, pão podre, vinho estragado, e foram se encontrar com os hebreus, dizendo que eles eram de uma terra muito longe, que ouviram falar dos hebreus, e olha só, meu pão estragou, as roupas nossas estão tudo, a gente trouxe isso aqui para dar de presente para vocês. E Moisés e Josué acata esse laço militar com esses caras, com os gibeonitas que estavam enganando os hebreus. Eles conseguem. Num determinado momento, os 5 reinos que se juntavam entenderam que os gibeonitas tinham se aliado aos hebreus, então tentaram destruir Gibeão, os gibeonitas. E Josué, como tinha dado a palavra, ele teve que defender, e ele sai em guerra contra esses 5 reinos. Uma particularidade muito engraçada desses 5 reinos, que o povo lutou o tempo inteiro em cima com esses caras, e Deus jogava pedra do céu. Essas pedras estão até hoje lá, as pessoas vão para visitar esse local onde ocorreram essas batalhas. E engraçado que essas pedras, elas não pertencem a nenhum ponto, a milhas e milhas de distância. São pedras diferentes, e essas pedras foram as pedras atiradas por Deus. Morreu mais gente na pedrada com Deus jogando do que a espada. Josué entra, domina essas 32 cidades que faltavam e faz uma repartição. E aí, finalmente, lembra que Moisés tinha feito Rúben, Gade e metade de Manassés. Aí Josué vem, entrega Judá, bota Simeão no meio, Efraim, Benjamim e Dan, a segunda metade de Manassés, depois Issacar, Zebulon, Asser e Naftali. Então, toda a estrutura das 12 tribos estão montadas. Agora a nação de Israel está pronta. O período de patriarcas passou. Então aqui encerra essa participação dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaac, Jacó e José. O Moisés, ele não entra como patriarca, mas é um dos caras mais respeitados da cultura judaica, da religião judaica, porque eles acreditam que somente Moisés teria falado com Deus, né? Então, vamos interromper aqui a gravação para passar uma outra sequência e entrarmos no período. Então, lembra-se que nós saímos patriarcas, depois Israel no Egito, Israel no deserto, Israel em Canaã. Agora nós vamos cair no período de juízes, tá ok? Seria a próxima demanda nossa.